Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast. Na verdade, bem-vindos ao Clube do Livro. Estamos aqui tentando uma parada nova, um novo quadro, né? Thiago, última vez que vocês tentaram fazer um quadro, vocês só tiveram 2 episódios. Dane-se. Vamos tentar de novo. Enfim, do que vai consistir esse Clube do Livro? Logicamente, como o nome indica, nós vamos falar de livros. Vamos tirar um tempinho para lermos o mesmo livro e falarmos sobre esse livro. Vamos sair um pouco do audiovisual, sair um pouco do cinema, sair das séries, dos universos cinematográficos e vamos falar de livros. Para situar, né, todo mundo, para começar em um pé que dê para todo mundo estar, né? Enfim, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, na real, antes de falar em qual pé vamos começar, vou apresentar quem tá comigo, né? Acho legal, acho válido. A Luísa tá aqui de volta, né? Que vocês já estão muito acostumados com ela e comigo, com ela discutindo todo episódio que estamos juntos. Ah, é de praxe, né? Boa noite, gente. Quer dizer, pra gente é boa noite, né? Pra vocês eu não lembro. Inclusive, eu já acho que já tenho algo já que a gente vai estar discutindo em breve. Porque, enfim. Se bem que você falou que reconsiderou suas ponderações, mas vamos tá vendo. Você vai descobrir. E pela primeira vez aqui conosco, nossa também revisora, a Emily. Olá, pessoal. Vocês estão tendo o prazer de me ouvir. Vocês me leem às vezes, mas enfim, vou aparecer. Gente, eu não sei vocês, mas eu não tô preparado. Vocês ouvintes, tá? Tô falando com vocês meninas, não. Eu não estou preparado para a quantidade de opinião errada que vamos ouvir hoje. Ah, tá. As suas, né? Eu não tô preparado para isso, olha só. Eu li... Tá, antes de mais nada, vamos começar com Jogos Vorazes. Vamos falar de Jogos Vorazes e ponderar um pouco sobre essa época de distopia, né? A gente conversando sobre como começar todo esse clube do livro, né? Óbvio que eu não ia me torturar e a gente não ia começar falando sobre romance, até porque eu preciso que vocês saibam da existência do quadro primeiro, para depois a gente falar sobre o que vocês esperam que a gente fale. E eu sei que vocês vão querer que a gente converse sobre romance pra gente discutir legal. Mas enfim, para começar toda essa nova saga no nosso podcast, achamos uma boa ideia falar de distopias, né? Falar de várias distopias de uma vez só não ia dar muito certo. Então, para uma primeira parte, vamos dizer assim, de um clube do livro sobre distopias, por que não começar com o que, na minha opinião, é a maior de todas? Não maior em tamanho, mas em qualidade. Porque Jogos Vorazes é bom demais. Bom demais. As meninas ainda não tinham lido, elas leram só pra gente fazer esse podcast. Imagino que elas já gostassem antes de ter lido os livros. Calma, eu já tinha lido só o primeiro, há 5 anos atrás. Aí finalmente eu terminei essa trilogia. E vi todos os filmes também, que eu tinha visto, mas enfim. Não lembrava de muita coisa. Eu, na real, fui bem atrasada. Eu fui ver os filmes em 2023, porque lançou A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E aí eu fui me interessar. E aí eu fui assistir todos os filmes para poder assistir esse 5º filme. E depois de ter assistido o 5º filme, eu li esse livro e não tinha lido a trilogia original. Mas enfim. Fui numa ordem bem contrária. Você falou que, tipo, não é maior em tamanho, mas a família tá crescendo. A gente já tá indo pro 5º livro. Vamos ver mais a Suzanne Collins, ela... aparentemente o dinheiro dela acabou e ela voltou a escrever. Eu não li ainda, eu admito que eu não li ainda nem a Cantiga, né, dos Pássaros da Serpente. E, logicamente, eu também não li o que acabou de sair. Vou ler. Só que eu tenho um problema muito grande com livro em PDF, principalmente desses livros que eu quero ler. Isso é uma coisa que eu sou... Eu prefiro. Hã? Falei que eu prefiro em PDF. Eu sou o contrário de você. Eu sei que você não gosta de livro físico, mas eu gosto. Eu sou antiquado quando se trata de literatura. Eu gosto de livro físico. Tanto que assim que acaba, eu só li PDF, porque, eu nunca comprei esse livro em toda a minha vida. 2, eu queria muito
dar as minhas ponderações, não só pro Nerd e tal, como todo mundo tava me enchendo o saco pra falar sobre o filme, mas também pra quem tinha me recomendado. Então, eu acabei me forçando a ler o PDF, acabei lendo mais rápido, que geralmente eu leio coisas online. Mas pra ler coisa online, cara, eu só consigo se for quadrinho, porque quadrinho é realmente muito caro. Mas livro, eu sempre peço pra alguém me emprestar, eu arranjo, mas eu prefiro muito ler ele físico. Cara, eu na real só fui me interessar por Jogos Vorazes em A Cantiga dos Passos e das Serpentes porque eu descobri que era um musical. Eu acho que se não fosse, eu não teria nem visto Esse os filme é um filmes na época. musical mesmo? Não, Oi? assim, É Ou um eles têm desculpa. musical. Tipo elementos assim, Não, musicais? calma. É um filme não é com um música. musical. O que eu achei Ele é um filme dele? com música. Ele, A todo protagonista filme. é uma É. cantora. Então, todo filme que tem Entendi. a Rachel Zegler, eu acho que precisa ter música, né? Pra não desperdiçar o talento da diva. Então, Senão mesmo não tendo. é Mas complicado. assim, eu fiquei com medo de não ser bem encaixado, mas até que não é uma coisa destoante, assim, do livro, do filme todo. Combinou. E também tem muita influência da música popular americana, vamos dizer assim, porque tem muita influência de country, de jazz, enfim. Sim. Então é mais nessa O que faz pegada muito as músicas. sentido. O que faz muito sentido mesmo eu não tendo visto o filme, porque tô falando desse tipo de influência. Porque querendo ou não, Panem é os Estados Unidos, né? Então, Sim. enfim. Uma parada desses novos livros que eu não li, então preciso que vocês me digam se o que tem acontecido com eles em relação à escrita. Porque um problema muito forte da literatura, principalmente literatura para adolescente, né, literatura juvenil atual, é que os livros eles já são escritos pensando em serem adaptados para roteiros cinematográficos. E esses dois filmes eles foram já anunciados junto com a adaptação cinematográfica. Tanto que eles já Sim. estão procurando o casting do jovem Hamlet pro filme, que é ano que vem, que sai, ou 27. Ano que vem. Ano que Então, vem. quando o Jogos Vorazes saiu, o primeiro livro, lá em 2010, 9, eu acho. por aí, É bem 2008. por velho, é mais aí, velho que a gente acha. por aí, cara, não se tinha esse tipo de noção, não que não existia vontade, mas não existia esse tipo de noção de que, pô, o meu livro vai ser feito um filme. Então, muitas coisas eram feitas, não, óbvio, são mídias diferentes, né? Livros e filmes são mídias completamente diferentes. Então, quando você faz um livro pensando num filme, você acaba se segurando um pouco em algumas coisas que só funcionariam num livro. Não é o caso nos 3 primeiros livros, tanto que por isso as adaptações elas têm os seus probleminhas de todo o livro, principalmente distopia, Uhum. mas só a adaptação de Enchamas que consegue passar por cima disso, mas a gente vai chegar lá. Enfim, o que vocês acham? O que esses novos livros têm feito? Cara, Assim, pode falar, você amiga. leu, não leu, Emily? Não, você é que eu só vi o filme, e então eu não tenho como dizer ele como da adaptação. Mas ele, como A filme, cantiga? funciona muito bem. E eu acho que até uma forma de trazer um público que, sei lá, vamos dizer, que não, talvez não tenha visto os outros, e traz, que nem, por exemplo, Emily, por exemplo. E traz esse público mais fresco para a história original também. Então, pra mim, funcionou. Mas como adaptação, não sei. Cara, eu imagino que ela tenha feito esse quarto livro, na real, a Cantiga, porque ele foi lançado em 2020, já tinha até estourado a pandemia. Então, se não fosse por isso, imagino que o filme teria sido lançado antes, Uhum. porque, da mesma forma que ela tá fazendo agora, lançou o livro num ano, já tá procurando casting e o filme lançando ano que vem. Então, eu acho sim que ela tem escrito pensando numa adaptação, porque não houve muita diferença do livro pro filme, enquanto na trilogia original Jogos Vorazes, houve algumas, tiveram que adaptar mais coisas. Então acho que agora ela pensou mais nisso enquanto E escrevia. vocês acharam que você achou que esse novo livro ele é tão bom quanto os 3 primeiros? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes? Aham. Assim, não é, é uma proposta um pouco diferente, porque a trilogia conta a história da Revolução, né? Esse conta a história de como o Snow era e como o Snow se tornou esse Sim, é uma ditador frequência, né? cruel. Claro. Eu Assim, ele eu acho que é bem menos forte do que a trilogia. Isso eu acho que é claro, todo mundo acho que pensa dessa forma. Mas
É uma história bem interessante, eu acho que diz bem o motivo, a causa que levou. Ele já era desse jeito, né? Mas que levou ele a agir de fato como esse ser ditador. Acho que é um bom livro. Ele não é tão forte quanto a trilogia, mas eu não li ainda, isso que é complicado. Mas pelo que eu estou vendo, esse novo livro de agora, Amanhecer na Colheita, tá mais forte. Uhum. Então pode ser que a Cantiga do Espaço da Serpente tenha dado uma decaída e agora ela tá voltando, Eu não acho que sabe? ser menos forte faria que o livro desse decaída. Eu não li, então não vou comentar sobre. Mas eu acho que o que eu gosto mesmo, gostei de Jogos Vorazes tanto quando eu li, eu era moleque, né? Eu era pré-adolescente quando eu li Jogos Vorazes pela primeira vez. O primeiro filme tinha saído, eu gostei muito do filme, minha mãe me comprou a trilogia de filme. Minha mãe não, minha tia comprou a trilogia dos livros pra mim. Eu li, bem devagar, e algo que me chama a atenção hoje, como adulto e historiador, é como esses livros foram escritos, é como, mesmo com todos os livros para adolescentes na época, como essas distopias, e vocês sabem, os públicos-alvos desse livro, eles eram escritos voltados para um público mais feminino, até porque eles eram escritos por mulheres, a maioria. Então, logicamente, eles eram escritos voltados para meninas. E o que me chama a atenção ainda mais hoje, os Jogos Vorazes, é que não é um romance. Não no sentido de uma história de amor. É um elemento que tá no livro, né? Até porque é um elemento que é intrínseco do storytelling, mas é um livro sobre revolução. É um livro realmente sobre revolução. É um livro com uma carga política muito forte, como você falou. E, cara, isso não era comum. E quando acontecia, né? Acontecia de forma superficial, porque você pega Divergente, por exemplo, que ele tem uma metáfora política ali no fundo, mas ela é horrível, ela é muito mal escrita, ela é péssima. Em Jorge Vorazes, não, ela é sincera. Claro, 90% do fandom não pega essa metáfora e seriam completamente pessoas que se fossem da capital estariam adorando assistir aos Jogos Vorazes. Sim, porque adolescente jovem é imbecil. Mas não acho que seja culpa de como o livro é escrito, porque ele é muito bem escrito. Ele é muito bem escrito e ele deixa muito claro toda a mensagem que ele quer passar. Não sei se foi o que pegou vocês também. Inclusive, quando fiz as minhas anotações, eu não queria ter falado isso antes de perguntar pra vocês qual era o ponto alto do livro pra vocês. Que eu queria ver se vocês vão responder isso ou outra coisa. Enfim, merda! Mas vai, prossiga. Não, definitivamente não é o ponto alto. E assim, eu lembro de um negócio, agora eu lembrei de um negócio Não agora. é o ponto alto? Que. Não, pra mim é justamente. Infelizmente. É ver como. Eu acho que o psicológico da Katniss, como ela tem que lidar, como ela consegue lidar com tudo que acontece pra ela, porque é só porrada atrás de porrada. Ela não tem tempo nem de respirar. É uma perda atrás de outra perda e por aí vai. E não acaba nunca. E nunca acabou, porque até quando ela já era bem mais velha, ela ainda tem os traumas dela, ainda tem os pesadelos. Então é uma coisa que sempre vai carregar ela com Peter. E assim, eu sou uma pessoa que prefere. Eu gosto muito do Gale. Mas o Gale, ele é super jogado de lá num ponto. Tipo, ele nunca é realmente considerado, nem pela própria autora, na verdade. Calma, eu me perdi. Por que Pode alguém falar, depois eu preferiria? volto. Já Não, que mas é já se porque lembrou perdeu, o que eu por que falei. alguém Muita preferiria o Peter? gente, lembrou o que eu ia falar? Muita gente, quando tava mais hypado, ficava numa coisa assim, ai, vocês preferem um gay ou vocês preferem um pita? Como se esse fosse o centro da coisa. Então, Uhum. eu vendo de fora, antes de ler, eu achava que até poderia focar nisso, sabe? Porque os vídeos que eu assistia de resenha comentavam esse detalhe. Mas é realmente um detalhe, porque o relacionamento dela com o Peter começa com uma espetacularização, e o Gale é uma coisa que nunca vai ser concreta, porque ela gosta muito, ela ama o Gale, mas não Não dessa romanticamente. forma, não dessa forma. O É, livro ele trata de paixões platônicas, de paixão de amizade. Ela ama o Gale e não é questão de que porque eu amo tem que ficar junto. Ela ama o Gale e só que
ela é amiga dele, eles são amigos. Ela conta com ele pra tudo, ela estaria lá com ele pra tudo. Mas, enfim, eu já tô podendo ser machista, tá muito cedo. Não sei o que você vai falar. Cara, eu só queria dizer que me incomoda um pouco como este público específico, não consegue ver algo além de romance, sabe? Eu ia falar isso. Porque, cara, toda a parada da Revolução, tudo que tem a oferecer, a própria construção do livro, antes de introduzir qualquer tipo de romance, a construção de mundo, o Panem, por exemplo, é o nome do país em que toda a história se passa. Cara, vem da expressão Panem Circenses. É simplesmente uma expressão sobre circo, sobre como é um circo. É uma expressão romana, eu acho. Enfim, É engraçado que só é citada a explicação no último livro. Mas quem percebe, percebe. Para você ver como essa construção ela é feita devagar, mas ela tá ali em todo o livro. Eu acho que é esse o ponto de por que o como é que fala? De por que o público, assim à primeira vista, vendo o primeiro livro e tal, vendo o primeiro filme, acaba caindo mais na parte do romance do que na revolução. Porque a Suzanne Collins, na escrita dela, ela faz isso de forma não é gradativa. O livro é óbvio desde o início. É um Battle Royale com criança. Não tem como ficar mais óbvio do que isso. Mas ela vai introduzindo os conceitos revolucionários de fato, que é de você se opor ao sistema a partir de enxamas. No primeiro livro, a oposição realmente é o amor. Só que no primeiro livro eles estão performando. E ponto. Eles estão performando algo que eles não são e que eles não sentem para sobreviver. E isso é ato político. Isso não é romance. Enfim, Não. a Emily tinha alguma coisa pra dizer. Eu ia dizer que eu concordo com você, porque, cara, eu acho que o que pode focar muito no romance, além da mentira deles de que era um romance, sendo que não era, é porque as pessoas focam nisso, ao invés de pensar, eles não se amavam, era uma mentira, era uma farsa pra poderem viver. E aí eu acho que quando chega em A Esperança, onde o Pita é raptado pela capital, tem tudo aquilo, eles acham que se trata muito mais de um romance, sendo que, cara, sim, naquele momento, pode ser que a Katniss esteja gostando mais dele, já é meio óbvio. Só que, mesmo assim, continua não sendo o foco. Ela não tá desesperada porque ela ama muito ele. Mas, cara, ele tava com ela em 2 jogos vorazes. Ela queria muito que ele vivesse. No final das contas, a família dele ainda morreu, enquanto a dela tava viva. Sabe, tinha muita culpa dentro dela. E ela queria que ele vivesse porque ela sentia que ela não merecia. E o pessoal pega muito essa parte pra um romance que eu acho que, tipo assim, existe, mas não é o centro disso. E até hoje, como você falou, me incomoda muito quando eu entro em alguma rede social, tem algum FC, tipo fã-clube, falando sobre Jogos Vorazes, porque eles focam muito no romance até hoje. E, inclusive, na Balada dos Passos das Serpentes, eles focam no romance do Snow com a Lucy Gray, ao invés de focar em, tipo assim, em como ele era E louco nunca e foi o romance amor, não deu sempre foi certo. uma grande cilada pra Entendeu? ela. Sim, e tipo, assim como no primeiro livro, e no segundo também não era bem amor. No primeiro era uma farsa, eles queriam viver. No segundo, ela queria que ele vivesse porque ela Não, sentia assim, que ele eu já acho tinha que o feito muito Peter por ela. realmente sempre gostou Mas dela. Pode enfim, ser até uma paixão que não foi era uma paixão, não, definitivamente. ele Por sim. amor, pode ser, concordo com vocês. Mas ele sempre gostou dela, sempre olhou ela, sempre quis ajudar de alguma forma. Mesmo distante, ficar pensando nela. Ele mesmo fala isso. Mas, cara, a Katniss fala, tipo, que ela não consegue pensar em nada além da revolução. Além de enfrentar o Snow. Enfim, então realmente não dá. É meio complicado, porque, tadinho, eu lembro que o Pita tava puto porque ela disse que era uma farsa, sendo que, tipo assim, o que ele tava pensando? Gente, ou vocês dois morriam. Cara, nossa, ele tava um pouco no mundo das fadas, assim. E depois o Tava. Gale também. Eu já vi gente falando, ai, mas o Gale nunca teve chance. Cara, ele nunca teve chance, de fato, mas a Katniss também. Tadinha, ela tava meio louca, com a cabeça bagunçada, mas ela dava umas moral pra ele. O que é pior ainda, tipo assim, bofe, você tem uma revolução pra lutar, sabe?
e tá bravo porque ela teve que beijar outro pra sobreviver. Ele, Isso me ele, deixava com ele, muita ele é um raiva. personagem que eu sempre tive muita raiva, porque ele nunca fez o que ele fez pela Revolução. É muito engraçado. Tudo que ele fez por buceta, pô. Sim, o que ele fez? Matou a irmã da Katniss, que ela entrou nos Jogos Vorazes pra proteger. Tipo assim, Exatamente. É bizarro. É muito bizarro. olha Péssimo isso. personagem. Não necessariamente. Não necessariamente mal escrito. Eu até entendo a importância dele pra história. Só que ele me irrita. Ele tá lá pra encher o saco. Inclusive, o que vocês acham de personagens secundários dentro da saga toda? Eu acho que existe um bom núcleo ali. E esse bom núcleo é o núcleo de personagens todos que morrem. Tem muito Uhum. personagem secundário que tá voltando agora. Sim, porque eles têm um potencial imenso, né? Todos Sim. eles. Eu acho que, por exemplo, você parar pra escrever um livro sobre os jogos do Phoenix seria uma ótima, porque ele é um personagem que chama muita atenção. Ele é um ótimo personagem secundário. E eu sinto a morte dele até hoje. Eu senti no livro, eu senti no filme. Ai, mano, não fala não. Eu chorei tanto, não fala disso. Eu proíbo esse assunto nesse Cara, é uma potência. Enfim, isso é muito. Por exemplo, esse livro do Hammett. Eu imaginava um livro dos jogos do Hammett antes de chegarem com a ideia de um livro do Snow, tá ligado? Eu acho Sim, que faz um monte de sentido. gente fala, ai, um livro do Hamilton, um livro do Hamilton. Aí veio agora, mas já é falado no fandom, acho que há muito tempo, provavelmente. Eu acho que como é um livro muito requisitado, eu acho que a Suzane tava só pegando a ideia Esqueci. certa pra escrever ele, entendeu? Por isso que demorou tanto assim pra sair. É um Sim, personagem eu muito acho. dramático, importante pra história, que não dá pra fazer qualquer coisa com o Hamlet. Não dá. E eu acho Ela vai que ter ela muito lançou. problema. Ui, desculpa. Fala. Pode Eu acho falar, que ela desculpa. lançou a Cantiga dos Pássaros e da Serpente justamente pra dar mais um contexto também, porque nesse livro aparece o bando que era do pai da Katniss, que nem chegou a ter nos livros que ele faleceu. Mas enfim, aparece o bando, que é onde a Lucy Gray vive e faz parte. E isso, hum, tipo, caminha pra história do Hammett, porque o bando não está, pelo que eu vi, porque, bom, muita parte dele já faleceu, mas ainda vive. E, bom, o Snow, nos jogos dele, acabou com todo mundo da família dele, todo mundo que ele conhecia. Então eu acho que ela pode ter feito isso justamente pra ter esse contexto na história do Hammett, porque a gente sabia que o Snow tinha matado a família toda dele, mas por quê? Sabe? Então eu acho que ela sentiu essa necessidade de dar um contexto antes, um contexto prévio. E era melhor do que só mandar um monte de personagem agora no novo livro da história do Hammett sem que ninguém soubesse antes quem era, entendeu? Enfim, considerações sobre o primeiro livro, que eu tenho considerações sobre Em Chamas, só que antes de passar pra ele, a gente precisa falar considerações especificamente sobre o primeiro livro. E a gente tá aqui falando sobre a saga como um todo, personagens, enfim, onde o livro quer chegar. Mas do primeiro filme, que chama a atenção de vocês no primeiro filme, não. No primeiro livro. Vou falar. Eu sou uma pessoa que, dependendo, eu sempre fujo do que tá muito hypado. Se eu não entrar na onda junto com todo mundo, eu crio certo receio. A palavra não é bem receio, mas eu vou usar receio porque é que vem na minha cabeça. Então, assim, eu crio um pouco de distância. Eu não vou falar ranço, porque ranço eu acho também muito forte. Mas, enfim, eu crio um pouco de ranço. E aí, demorei Ah, muitos anos pra ler. Tipo, eu lembro de, sei lá, em 2014, que ainda tava lançando os filmes, eu lembro de muita gente lendo na minha sala de aula. Aí assim, ai gente, isso aí não deve ser tão bom assim, não é possível que seja tão bom assim. Pô, pior que eu sei Aí fui, exatamente assim. Se tem muita gente é, gostando, eu já acho que é ruim. aí eu fui ler anos depois, porque eu acabei ganhando, assim, de doação o livro. Eu falei, vamos tentar, né? Vamos dar uma chance, vai que. E assim, eu me surpreendi muito. Talvez a escolha de ser. É porque assim, essa escolha de ser em primeira pessoa, no primeiro funciona muito, por causa do contexto de ser dentro da arena, praticamente a maior parte do livro. Mas eu acho que isso poderia ser diferente no terceiro, por exemplo. Eu acho que dar uma perspectiva de outros personagens poderia ser interessante também. E aí não criaria o quê? Aba pra outros livros. Mas enfim, esse é outro detalhe. Eu. Enfim, você sentiu muito. Você se apega aos personagens, você acredita muito no que a Katniss precisa fazer, no que
é necessário pra ela sobreviver. E assim, é uma leitura muito emocionante que você não quer parar de ler. Uhum. Eu acho que você se pega muitos personagens, não só por causa de como eles são escritos, porque eu não acho que todos os personagens eles são carismáticos exatamente, mas pelo que eles estão lutando, entendeu? Porque tem personagem ali que é babaca e mesmo assim você se pega a eles só porque você acredita na razão deles estarem ali. Eu acho que o Gale é um personagem que eu não gosto por causa disso. Porque ele não é só um personagem babaca. Ele é um personagem babaca que tá fazendo as coisas só por buceta. Mas enfim, e você, Amy? Cara, sendo sincera, eu acho que eu concordo contigo, eu prefiro o Em Chamas. Esse livro, eu acho que ele é com certeza muito bem escrito, porque a história é muito boa, a Suzane escreve muito bem. Mas, não sei, é porque quando eu vejo o filme antes de ler o livro, eu vira e mexe acaba achando o livro mais chato. Isso aconteceu até quando eu vi Percy Jackson. Eu tava vendo a primeira temporada e resolvi ler. E eu achei muito mais chato lendo. Então eu acho que isso aconteceu comigo também. Ainda mais porque assim, eu meio que já sabia o que ia acontecer. Eu já sabia a história inteira, porque eu já tinha visto. Então, pra mim, houve poucas mudanças que eu ficava tipo, ah, isso aqui não teve. Eu comparava muito enquanto eu lia. E eu não tive um grande momento que me marcou. Não sei. Eu achei livro decente só. E a Luísa disse que não gostava muito do em primeira pessoa. Não que não gostava, mas que achava que podia ser entre outras coisas. Eu acho que eu prefiro ser em primeira pessoa. Hum. Pra mim é o que faz sentido ali, porque assim, a revolução é de todos, mas ela é o centro. Desde o princípio, ela foi o centro da revolução. Então, eu acho que faz muito mais sentido ser assim. E se fosse de outra forma, com outros pontos de vista, eu acho que poderia enfraquecer um pouco a narrativa, No ao primeiro invés de super fortalecer. funciona. Tô Bem falando só, sincera. talvez na esperança, mas enfim, eu não tenho muita certeza, assim. Eu acho que na esperança poderia funcionar também. Eu acho que na Esperança até dava pra, tipo assim, um ponto de vista do Pita, né? Porque ele tava na capital. Mas mesmo assim, Então, ele tava sendo é, feito de. Nossa, eu esqueci a palavra em português. Prisioneiro. Então, tipo, inclusive, eu vejo muita gente falando, ai, um livro com o Pablo do Pita, um livro com o Pablo do Pita. Então, não me admiraria se daqui a 3 anos ela anunciasse um negócio desse. Porque realmente numa esperança você fica assim, meu Deus, o que que ele passou na capital? O que que será que ele tá pensando quando ele tá falando isso pra Katniss? Eu Enfim. acho que mas será que o ponto de vista dele era confiável? Porque ele não tava sendo 100% sincero ali, muitas vezes. Tipo, só em alguns momentos que ele retomava a consciência e dava um eu acho alerta, que mas no geral ele tava justamente por sendo isso controlado pela capital. uma leitura, uma escrita em terceira pessoa seria legal. Porque assim, eu acho que você vê o ponto de vista do Pita, se eu fosse um livro escrito para acompanhar os dois personagens, tanto para quando ele estava no primeiro no jogo, no primeiro e segundo jogo, para quando ele estava sequestrado com a capital, funcionaria nos livros em si. Mas acho que acompanhar só o Pita não seria algo. Até porque essa parada de você reescrever o livro com o ponto de vista de um outro personagem, isso me mata um pouco. Porque a gente tem isso com Crepúsculo, que eu acabei não lendo nem Crepúsculo nem o do Edward. E a gente tem isso com Divergente, que eu li Divergente, e eu li o livro do 4. E se Divergente é ruim, o livro do 4 consegue ser pior. Entendeu? Então eu acho que se fizesse isso, a não ser que a Suzane Collins ela seja muito boa realmente no que faz, ela me calha a boca e ela entrega um livro ótimo, mas esse padrão de livros aí, ele geralmente não funciona. Tanto que pouca gente fala do livro na visão do Edward, e eu falo com muita propriedade de que é ruim o do livro do 4. O livro do 4 é ruim, Não. muito ruim. Mano, eu nem sabia que existia um livro no ponto de vista do Tem, e Edward. sabe o pior? Ele junta o ponto de É. vista dele dos 3 livros em um livro só. Então, além de ser um livro ruim, é um livro corrido. Eu tentei ler, É, eu não aguentei. Tá vendo? Pra eu e o Luiz, eu concordava que o bagulho é ruim, que o negócio é ruim mesmo. Não tem nada de salvo nisso. E eu ainda li essa merda toda. eu nunca li quando eu era pequena o livro de Divergente, mas eu era fascinada no filme. Não sei por quê, eu assistia várias e várias vezes. Hoje em dia eu acho horrível também, tipo. Eu não sei porque eu não fazia parte do fandom de Jogos Vorazes naquela época. Tipo, eu realmente nem fazia ideia, porque eu tava ocupada gostando de Divergente, sendo que, tipo assim, a qualidade é tão absurdamente inferior.
Eu acho que Divergente apela um pouco mais para um público mais novo também. Como eu falei, né? Ele tem uma crítica ali também, mas ele é uma crítica muito mais crítica, uma crítica muito mais boa, uma crítica E é muito mais raso. mais superficial, mais rasa. Então. Eu acho que o que toca também é que, tipo, ela escolhe aonde ela vai entrar pra ser o trabalho dela, sabe? O que ela vai ser naquele mundo. E isso pega muito pessoas que também querem fazer parte de algo, igual Harry Potter. Eu quero ser de tal casa, de Hogwarts, sabe? Cara, eu acho que Enquanto. existe uma parada. Existe uma parada dentro desse período das distopias que é o que eu acabo te zoando quando você fala, quando a gente tá conversando sobre Percy Jackson, né? Que é a tal da síndrome do protagonista. Não, filho, você não seria da Grifinória. Não, filho, você não seria um Divergente. Você não seria do Distrito 12. Você não ia ganhar um jogo dos Jogos Vorazes se você estivesse lá. Você ia ser o segundo a morrer se você tivesse muita sorte. Eu acho que assim, quem lê os Jogos Vorazes e tem noção, e tem a noção que a gente tem, saberia que, pô, se eu entro nessa porra, eu não sobrevivo nem um pouco. Porque a Katniss, por exemplo, ela tinha uma certa experiência de caça, ela sabia usar um arco. O Pita, ele supostamente conseguia se camuflar perfeitamente porque ele era confeiteiro, que já é muito difícil de acreditar. Mas o livro deixa claro diversas vezes que eles tiveram sorte e ajuda. E que a performance deles permitiu que eles tivessem patrocinadores o suficiente para que eles não morressem desidratados, por exemplo. Então o livro deixa muito claro isso. Né? Você tem que fugir dos outros, mas você também tem que ver as coisas que os realizadores criam de terremoto, furacão, todo esse tipo de bicho. E ainda tem negócio da própria saúde, da desidratação, do calor, do sono. Então, assim, são 3 fatores, não é só todo mundo se matando. Tem Cara, as coisas físicas também. eu teria pisado numa mina terrestre em papo de 40 minutos. Menina, acho que eu não daria. Eu não conseguiria nem alcançar a cornucópia. Eu tinha pisado numa mina terrestre em menos de 40 minutos. Pô, eu ia comer um negócio que não é comestível. Eu ia falar isso, eu comeria uma fruta venenosa. Pô, bizarro. Ninguém ia nem me matar. Eu me mataria primeiro. Mas como eu falei, as pessoas querem fazer parte de algo, né? Os mais jovens querem fazer parte de algo. Então, quando eles veem algo que eles gostam, eles querem, quero ser de tal coisa. Às vezes, nem da Grifinória, sabe? Tem muita gente burra também que acha que é da Corvinal. Então, assim, eles só querem fazer parte de qualquer coisa. Cara, eu acho que eu não tenho problema com quem quer fazer parte de alguma coisa. Porque, por exemplo, eu acho que eu sou completamente corvinal. Eu acho que é você parar e ter a noção de você só analisar as paradas. Não porque eu seria muito filho de Poseidon. Sim, um homem que só tem 2 filhos, você seria assim. Você seria muito filho dele. Você que não tem absolutamente nada de especial. Mas assim. Mas não é sobre isso. Depende, você tá falando das pessoas na vida real, né? Sim, tô falando de pessoas na vida real. Mas não tem nada a ver com uma pessoa ter algo de especial ou não, e sim sobre. Cara, eu acho que é se síndrome tem de características. síndrome de protagonista. Porque assim, às vezes você ia ser filho de, sei lá. Hipnos. Às vezes você ia ser filho de um deus menor. Às vezes você ia ser filho, sei lá, do Jorgeão mesmo. Você não ia ser um semideus. Você não precisa ser um semideus. Entendeu? Às vezes você não ia pra Hogwarts. Às vezes você ia ser. Elas querem ser um semideus. E lá não se fala muito de deuses menores. Enfim, eles pegam quem é mais. Quem tá mais presente na narrativa. Eu acho que mais o arquétipo interessante pra contar a história que o autor quer fazer. Cara, eu acho. Não, eu não tenho problema nenhum com o que o autor quer fazer. Tipo assim, eu tô falando do povo na vida real mesmo. Falando você, público, você chegar e você. Não, porque eu sou de Grifinória. Primeiro que. Vamos combinar aqui sobre Grifinória. É uma casa bem paia. É uma das mais paias que tem. Só é legal porque os protagonistas estão nela. Só que dito isso, o único ali que realmente é Grifinória de verdade é o Ron. Mas tudo bem. Nós não falamos de Harry Potter neste podcast. A conversa Porque é sempre uma boa coisa pra É comparar. ótimo pra comparar. Principalmente que a gente tá falando de histórias que são mal escritas e escritas a favor da sua própria conveniência. Mas enfim. Jogos Vorazes, né? Voltando pra Jogos Vorazes. Vamos voltando.
Você tinha falado, né, que você também prefere Em Chamas. E eu não só prefiro Em Chamas ao primeiro livro. Eu acho que Em Chamas é o melhor livro da saga. Não tem plano de Eu também acho. É um livro absurdo, 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 porque ele cresce muito. Ele é ele que revela que realmente está havendo uma revolução por trás das coisas. É ele quem dá uma importância real para Katniss como protagonista e como um símbolo, né? A parada de que os livros de distopia tinham nessa época, que é você ter um tipo de escolhido. Isso é algo que vem muito das narrativas de, de ficção clássicas. Você tem um escolhido em praticamente tudo, né? Star Wars, Harry Potter, Divergente, a atriz ela é basicamente uma escolhida também, porque ela é a Divergente. E aí aqui com ela é um pouco mais palpável, porque não é questão de só a Katniss poderia ser o tordo. Não, não é isso. A Katniss ela é tanto peão da resistência quanto da capital. E eu gosto muito disso na personagem, porque ela sabe disso, ela reconhece isso. Tanto que Esperança lida com isso, né? Ela tem um arco disso de admitir ser um peão da resistência e ser um personagem ali naquele jogo. Só que em Chamas ele só pega ela e toma aqui, ó. Você é o tordo, a gente precisa de você viva e é você que vai fazer a revolução toda acontecer. E assim, se não fosse ela, eventualmente seria alguém, sabe? Só que é ela justamente pela pessoa que a Katniss Sim. era e pelo que a pessoa que ela acabou gerando dentro do jogo. Né? Ela não era a mulher mais altruísta do mundo, mas ela era altruísta o suficiente, entendeu? Ela não tinha a maior paixão do mundo, mas ela performou paixão o suficiente. Ela se tornou um símbolo tanto pro povo pro povo da periferia, vamos dizer assim, né? Pro Instituto 12, pro Instituto 11, pro Instituto 10, quanto pro povo da capital, que tinham simpatizado com ela, e isso permitiu que ela fosse, que ela entrasse nessa narrativa de escolhida. Então eu gosto muito de Em Chamas e a Esperança. E eu gosto muito de Em Chamas e a Esperança porque eles são livros que brincam com essa parada da narrativa do escolhido, né? De não falar que ela é realmente uma escolhida real, mas que a narrativa do escolhido ela funciona para que você manipule o público e a narrativa, e que você precisa de alguém que se encaixaria dentro, né? Tanto que você sempre tem um escolhido que ele, de alguma forma, vai se encaixar dentro da, dentro dos requisitos. O escolhido nunca é alguém que você nunca parou para pensar. Inclusive, quando acontece, é até um nossa, plot twist. O escolhido era outra pessoa. O escolhido não era o Luke Skywalker, era o Anakin. E aí, quando você vai ver, o Anakin ele se encaixava em todos os requisitos porque ele tinha 300 milhões de midi-chlorians. Enfim. E eu gosto muito mais de Em Chamas do que de ambos os livros, porque em Esperança, em A Esperança a gente tem um pouco mais de temas políticos, então ele é realmente um livro que ele acaba se desacelerando um pouco do ritmo que foi criado em Chamas, mas em Chamas é tiro, porrada, bomba, tiro, porrada, bomba, tiro, porrada, bomba, tiro, 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 bomba, 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 uma literal bomba, e acaba. Eu concordo muito com o que você falou e, no caso, realmente, eles não estavam querendo, tipo assim, exatamente ela, sabe? Eles precisavam de alguém que demonstrasse essa bravura, porque o dela não é nem, ela é assim porque ela é muito boa no combate, não sei o quê, porque ela é forte, mas sim pela emoção que ela trouxe ali. O fato dela se sentir triste pela morte da Rue, pela morte de outros tributos, de achar isso obviamente errado na arena, se sentir muito mal com isso. E o discurso dela e do Pita, né, quando eles foram passar pelo negócio dos campeões, isso demonstra a contradição com a Uhum. capital. Ela mostra essa vulnerabilidade. E é por isso que o pessoal gostou tanto dela. Então, tipo assim, ou era ela, ou. Não que não ia ser nunca, mas que ia demorar muito até ter outra pessoa que tivesse isso também, porque as pessoas tinham medo de As pessoas demonstrar essa cediam, as pessoas superioridade. cediam a performance da capital, né? Ela não Sim, cedeu. Ela foi uma das poucas que não cedeu. Quando eles finalmente encontraram alguém que não cedeu, eles pegaram sim. ela, exatamente isso. De ter que passar lá nos distritos e falar, tipo assim, ai, vencemos dos seus filhos, matamos eles. E ela teve essa bravura de dizer, tipo, de estar triste naquele momento, falar que ia dar o dinheiro deles mensalmente para as E sim, famílias. é Nossa, sobre muito chegar e triste isso, né? falar também, Enfim, pelo menos no meu caso, né? Olhar isso e falar, e parar e pensar. Porque tem muitos momentos de livro que você consegue parar e pensar, se colocar no lugar de personagem. Porque pô, eu cederia demais, sabe? Não é porque há vilões em jogos vorazes, pelo menos não dentro da arena.
Eu sei que fora da arena, na capital, quando a gente fala de Presidente Snow, por exemplo, a gente tá definitivamente falando de vilão. Com a... Qual é o nome da piranha? Quem? A Snow Ai. 2.0. A Coin. Isso, a Coin. Outra piranha também. Realmente, não dá pra dizer que não há vilões, mas quando a gente tá falando dos jogos em si, nós temos vítimas. Tanto no Distrito 1, do Distrito 1 ao Distrito 12. Todos eles são vítimas. E assim, eu cederia demais, mané. Se eu tivesse ganhado, então, tivendo recebendo pensão, nunca mais precisasse trabalhar e foda-se, eu cederia demais. Eu não ia ser tordo nem fudendo. Que eu seria, Não, mas- não por querer, mas igual a Katniss, eu sou muito sensível, eu não ia conseguir chegar lá e falar, isso aí, eu fui campeã, foda-se vocês. Eu ia ficar igual ela. Falar, tipo, gente, eu vou dar todo o meu dinheiro pra vocês. Aí o Snow ia me matar, porque eu não podia falar isso. Na cabeça, ameaçam sua família, fazem de tudo pra você ceder mesmo aos mandos deles, ao que eles querem que aconteça. Então, A assim, Katniss foi cedendo cada vez menos, porque cada vez menos ela tinha o que perder também, né? Combinando. Nossa, é complicado. Tipo assim, a única coisa que ela não queria perder era a família, a mãe, a irmã e o Pita. Aí ela já começa perdendo o Pita, assim começa a esperança. Aí já fudeu. No final ainda ela perde a irmã, que era o que ela tava batalhando os 3 anos, E sabe? assim, te falar, eu acho não que eu me incomode com isso, né? Mas esse finalzinho, cara, ele é amargo demais, cara. Ele é amargo demais. Ele é Ela termina, porque assim, ela muito. termina casada, ela termina com filhos, ela termina sabendo que ela mudou a estrutura do sistema em que ela vive. E ela mesmo assim termina pensando na irmã. Ah, que ódio! Cara, é muito triste. Eu tava pensando sobre isso, né? Enquanto eu lia, eu ficava tipo assim. Ah, a gente perde um monte de gente, mas depois, pelo menos, estamos livres. Mas, cara, ela perdeu a única pessoa que ela lutou pela vida dela, sabe? Não a única, mas ela lutou desde o princípio pela vida da irmã e ela perde. Cara, é bem amargo esse final. Tipo, poxa, podia perder. Eu deixo perder o Finnick e perder mais alguém próximo a ela, mas caraca, a irmã, ela foi, tipo assim, o início de tudo, aí ela perde. Isso pra mim foi foda. eu acho que pega na cara. É o Tino, tipo, é a espontaneidade. Eu gosto, acho que é uma das cenas favoritas do livro, barra filme, né? Porque tem a mesma cena. É a cena que o Hamilton para e fala: o que que ela tem de diferente? Tipo, o que que ela fez que vocês sentiram que ela é a pessoa? E aí eles vão falando, né? A F mais fala, né? As coisas que ela fez, a se voluntariar pela Prim, enfim, é, Ah, sim, o- naquela cena. sabe? Eu acho que é isso, eu acho que é a espontaneidade dela que faz ser quem ela é e faz funcionar tudo aquilo ali. Ela não é isso, ela não seguir realmente. Tipo assim, ela está seguindo as regras, mas não realmente, porque no coração dela ela sabe que é certo, que aquilo ali não tá bem como deveria ser. E aí ela consegue, de alguma forma, mesmo que seja pequena, ela consegue subverter aquilo ali e botar uma sementinha na cabeça das pessoas, sabe? Igual quando o Gale tava sendo chicoteado por ter caçado e ela se intrometeu entre o pacificador. O que me leva ao por que não mataram o Essa Gale? cena é horrível. Acho que se matassem o Gale, em A Esperança, pelo menos, ai, seria. Sei lá, não sei se seria melhor, né? Não foi o que aconteceu, uma suposição, mas teria um impacto grande também, porque, querendo ou não, ele, mais do que ela, odiava a capital antes dos jogos. Ele tinha muito ódio pela capital, enquanto ela ficava tipo assim, acontece, até ela ser voluntariada, se voluntariar. E eu acho que se ele morresse, mesmo que ela não o amasse romanticamente, seria um baque pra ela, porque ela cresceu com ele, ela sabia que ele gostava dela e ela amava ele platonicamente, era como um irmão, assim. E. Irmão não, né? Eles se beijaram algumas vezes. Um grande amigo. Hum. Enfim, vocês resolveram falar sobre a morte da irmã dela, Não, isso me vocês pegou agora, que acham que ódio. seria melhor se o Pita, morresse no lugar da Prim? Mano, aí a Katniss ia se matar. Aí também Não, ela mas a já não Prim. tava bem a esperança inteira, porque ele tava lá coisado. Se ele morresse, assim, se ele morresse pelas mãos da capital, eu acho que ela ficaria só puto bastante pra matar o Snow de uma forma muito mais horrenda.
Mas, sei lá. Assim, o foda é que se o Pita morre e a Prim não, eu acho que a história, inclusive, faz um sentido muito foda. Dá um sentido muito diferente pra toda a luta da Katniss e tal. Não seria uma morte inútil. O problema é que você falou, a palavra-chave foi no lugar da Prim. E aí a Emily falou, pô, não acho que faria muita diferença. E é exatamente porque a morte da Prim, no momento que acontece, como ela acontece, ela é inútil. Uma morte merda. Uma morte, assim, óbvio. É uma morte merda, é uma morte inútil. E eu não tô falando isso e só descartando, porque É porque no final, né? não, calma. Mortes inúteis acontecem em guerra. Ponto. Me indignou na época, porque eu li e falei, caramba, ela morreu de um jeito merda e tudo que a Katniss fez foi por causa dela. Só que o mundo não gira em torno da Katniss, o mundo não gira em torno do que a Katniss sofre. E como ela está no meio de uma guerra e a irmã dela se meteu no meio de uma guerra como uma médica, o que também é algo que faz sentido com a jornada da personagem e tal, ela morrer de uma forma inútil, vamos dizer assim, é a representação de guerra. Nem toda morte na guerra é uma morte heróica, nem toda morte na guerra é uma morte útil, nem toda morte na guerra é uma morte significante. Às vezes você sequer está participando da guerra como ela estava e você morre. E eu acho que é um ponto que, claro, o livro não toca de forma óbvia, tanto que demorou um tempo para que eu assimilasse isso, eu tive que ler de novo, foi nessa última vez que eu li que eu tive essa percepção. Só que a morte da Prim tem esse gosto amargo por causa disso. É uma personagem que ela é dada uma importância imensa desde o início, porque ela é a razão de tudo acontecer, e ela morre como qualquer um morre numa guerra. E eu acho que é justamente essa mensagem que tem que passar. Não de você matar o Gale, que tem muita gente que já odeia, ou de você colocar um personagem aleatório pra morrer nessa mesma situação. Mas você colocar um personagem tão importante para morrer de uma forma tão merda como ela morreu, é você passar justamente a mensagem de muita gente morre de forma merda em guerra. Muita gente morre à toa em guerra. E ela morreu à toa. E foi o que eu falei no início também. Acontece quando você está numa guerra, numa revolução, realmente as pessoas vão morrer. E é aquilo, aí tu fica pensando às vezes, será que não tinha como não ter acontecido, sabe? Uhum. Não que ela precisava morrer, mas ia acontecer de alguma forma alguém morrer pra essa revolução acontecer. Não ia como, não tem como ter uma revolução sem morte. Então, é uma morte que a gente fica com muita raiva porque, né, ela é a razão de tudo isso. A gente pensa, pô, se não fosse por ela, nada disso teria acontecido, ela já teria morrido no início, se ela fosse pros Jogos Vorazes. Mas é algo que a gente só tem que aceitar. Essa é uma morte que a gente apenas aceita. Só aceita. Não engole, mas tá ali, mastigando até hoje. Junto com a do Finnick, mas eu não aceito muito essa, vou ser sincera. É por isso que me pega muito e me mata. Você ter uma geração que cresceu assistindo e lendo Jogos Vorazes, isso é uma galera que, não, porque é o governo do amor, que não sei o que lá. Não, rapaziada, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você. Eu vi um. Ai, desculpa. Não, pode falar. É porque eu vi um TikTok esses dias de uma menina que eu sigo, o nome dela é Lô. Eu só sei que o nome dela é Lô, ela faz ciências sociais, sei lá, filosofia. E ela falou sobre isso, sobre como não existe, que o pessoal fica muito, ai gente, mas vai matar fulano, mas vai matar ciclano. Gente, não existe revolução sem Eu não alguém acho que morrer. seja. Eu não acho Igual o que caso é lá. a palavra certa se a gente falar que não existe revolução sem morte. Mas não existe revolução pacífica. Entendeu? Qualquer tipo de revolução é Isso. violência. E eu não tô falando só de violência física. Violência verbal ainda é violência. Você vai cometer violência pra trazer mudança, entendeu? Nem que seja uma violência, uma violência social ou econômica, algum tipo de violência vai acontecer. Mesmo que você não esteja em uma passeata onde você vai receber violência, porque você pode, claro, você pode não estar. Porque, vou dar um exemplo. Martin Luther King, ele era um cara pacífico, mas a revolução dele teve violência. Porque ele não bateu em ninguém, mas ele apanhou pra caralho. Então não existe revolução sem violência. Não existe. O exemplo que eu queria dar dessa geração, como é que tá, de uma geração que leu Jogos Vorazes e que não reage a nada. É que, cara, o Marcelo Rubens Paiva tava numa passeata lá em São Paulo, no carnaval, fizeram um atentado contra ele, agrediram ele, e a multidão em volta, lotada da esquerda, não fez porra nenhuma. Ninguém fez nada, exato. Não fizeram nada. Agrediram o idoso cadeirante, não fizeram nada. Nada. Porque é uma galera que tá no amor, que leu Jogos Vorazes, que viu a Katniss apontar um arco e flecha para um idoso, e agora eles não têm a capacidade de tacar uma latinha de cerveja na cabeça de um careca.
Enfim. Luísa tá muito quieta, você tá me assustando. Não, eu ia voltar ao assunto. Pode voltar. E o que me pega muito no livro, essa parte da esperança, é tipo, não, não matar o Pita logo de cara, é usar justamente o Pita pra fazer uma tortura psicológica na Katniss, do tipo, ai meu Deus, será que ele tá bem? Ai meu Deus, onde ele tá? Ai meu Deus, o que estão fazendo com ele? Pra poder controlar ela. E isso aí foi o Sim. ponto que mais me pegou nesse livro. Eu fiquei pensando assim, realmente, é muito mais inteligente você usar o controle por medo. Uhum. É muito poderoso. Tem E que já que a gente. Mas continue meu pensamento, por favor. Fala... Sim, não, pode falar, pode falar. Continua Não, depois. pode ser. Não, eu vou continuar seu pensamento. E já que a gente já tá em esperança também, todo o momento de ambiguidade enquanto o Pitanta tá na capital, todas as declarações dele de, pô, ele realmente tá falando isso, ele realmente pensa tudo isso. Enfim, esse momento é muito forte. Eu acho que ser uma lavagem cerebral, ele demorar pra sair disso, ele tentar matar a Katniss no filme é uma parada que é um pouco viajada demais. Só que o momento da ambiguidade em si, justamente pra controlar a Katniss e ter esse. Porque não é só a Katniss quem fica nesse impasse, né? Pô, isso é real mesmo, eu tô controlando ele, alguma coisa tá acontecendo. O leitor também fica. Quando a gente não sabe, no caso. Então a Uhum. gente tá sendo controlado. Igual que eu falei pra Luísa quando ela disse que queria um ponto de vista dele nessa época, e eu falei, tipo, mas o que a gente sabe É que por é isso que um real ou livro não que dele, ele tá um livro falando? dele teria que ser em terceira pessoa. A gente teria que ver o que ele tá passando, entendeu? Ou não. Ou a Suzane, ela poderia É. ter a sagacidade que eu não teria de escrever na visão dele e justamente lidar com esses pensamentos conflitantes. Porque vamos supor, não, né? Foi uma lavagem cerebral. Não precisa ser confiável. O narrador não Sim, precisa. exato. Tipo, esse pensamento que eu tô lendo Isso é agora, é dele ou verdade. não? Eu acho que é uma intriga legal se colocar em uma proposta de livro. Obviamente tem que saber fazer, né? Tem que ser muito Sim, é bom. o que eu falei, ela teria que ser muito sagaz de fazer isso. Mas é foda. Existe quem saiba fazer, sabe? Não sei se é o caso dela. Não li muita coisa dela além de Jogos Vorazes. Então, Talvez funcionasse mais como um conto. Um livro inteiro ia depender, assim, da quantidade de páginas. Mas, definitivamente, um conto, pegando um pedaço mais específico dessa parte, eu acho que poderia funcionar muito bem. Eu acho que só dessa parte mesmo, porque depois eles resgatam ele, né? E embora ele ainda tenha uns pensamentos conflitantes, não sei se ele já tá, tipo, são o uhum. suficiente pra não matar a Katniss, sabe? E depois aparentemente melhora, já que eles casam e têm filhos. Não, o epílogo foi pra agradar os fãs do casal. Ai, eu também acho meio, tipo, Sim, Eu acho que se o livro termina em aberto, se ele se ela fica com ele ou não. E só termina com ela ponderando se tudo valeu a pena e tal, e sobretudo que ela perdeu. E de luto eterno pela Prin, eu acho que seria um final muito melhor e se encaixaria muito melhor com tudo que a personagem passa. Mas realmente, o epílogo foi eu especificamente para agradar esse concordo. público que tá lá pelo romance e não por de fato toda a jornada de revolução. E é um saco porque até hoje eles falam, tipo, apenas do romance, aí eles citam do filme inteiro, dos 4 filmes, dos 3 livros, eles citam E é uma essa cena cena. merda. É uma cena. Tipo, assim, foi isso que você é percebeu? interessante pela Ai, parte sim! da criança, dessa nova geração que tá aprendendo isso na escola, para tentar não repetir a coisa da memória, como é importante a memória, para não repetir as coisas do passado. Tem esse ponto também, uma perspectiva boa aí para vocês. São crianças que vão crescer num mundo normal, sem os jogos vorazes. Dava pra fazer essa ponderação sem ser com os filhos dela, você sabe, né? Dava pra colocar ela pra ver crianças novas brincando de uma forma interagindo com um mundo que ela não conseguiu interagir da Que forma. nem ela, nem a irmã que morreu conseguiu. Poderia fazer isso com Assim, qualquer né? criança que ela estava observando. Não necessariamente filhos dela com o Pita pra mostrar que eles ficaram juntos e foram. E Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste. Vamos fazer 40 filmes. Calma aí também. Precisava disso. Tipo, não que seja ruim, é só que, não sei, talvez não esvazia, mas enfraquece um pouco
talvez. Perfeito. Excepcional. Não sei se eu usei essa palavra, mas eu gostei de como você colocou. Obrigada. Engraçado é que, esses anos todos, eu não fazia ideia que essa cena existia. Tipo, eu não fazia ideia do final específico da experiência, porque eu realmente sempre fugi. Sei lá, ai, vai que um dia eu leia. Aí eu nunca procurei spoiler. Então, assim, Mas o tirando a livro morte do acaba igual, né? Finnick, Mas o filme acaba que eu igual, já né? sofri há 7 anos atrás, sem nem ter visto nada, eu fui ler agora, fui ver o filme, pra mim foi até ok. Tipo, eu não chorei, não senti, assim, essa morte. Porque eu já sabia. Qual morte? A da Prim? Não, do Finnick. Da Prim eu também já sabia, mas da Prim dá pra sentir mais. Apesar que não parece tão explícito no filme. No filme. Uma Cara, coisa, de tipo, ela. primeira. Ai, Oi, tá. desculpa. Não, pode falar, não quer falar nada, não. Ah, tá. Quando eu vi os filmes de primeira, eu não chorei, não sofri. Só que eu acho que depois que eu li A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e vi o filme e tal, que conta mais sobre a história do Snow, eu fui e reassisti a trilogia e Em Chamas me pegou muito. Me pegou muito. Eu chorei horrores, porque eu achei uma coisa tão cruel que não sei, acho que às vezes quando você lê ou assiste de primeira, você pode ter um pensamento reflexivo, mas você não absorve tanto o quanto é absurdamente cruel aquilo tudo, sabe? Tanto que muita gente, depois que lançou a Cantiga aos Pássaros da Serpente, ficaram tipo, porque o Snow era muito bonito na adolescência. E ficam até hoje falando do romance dele com a Lucy Gray, falecida, coitada. Sendo que, tipo assim, gente, esse homem é insano. Eu acho que depois que você vê essa história de vida dele, não sei, pra mim ficou muito mais pesado. E, sinceramente, eu não assisto mais os filmes porque pra mim é muito triste. E eu li os livros. Sabe uma morte que eu senti mesmo? Cara, a morte que eu mais sinto na trilogia é a da Rue. Juro pra você. Porque aquele pouco tempo que ela tá ali, eu me apego muito a ela. Eu gosto, tipo, essa coisa da Katniss olhar pra ela e bater o olho nela e lembrar da Prim. Eu acho isso, sei lá, eu tô sem adjetivos na minha cabeça. Mas eu acho isso muito forte, muito significativo. Tipo, ela tá vendo que, tipo, pô, tá ali uma menininha. Podia ser minha irmã. Podia ser qualquer uma criança. E ela veio, ela tá aqui. Ela precisa estar aqui. Eu acho tão triste justamente por isso que ela tem uma idade tão nova. E, inclusive, até a morte da Mags me deixou muito abalada. O Thiago sabe, porque eu estava chorando muito. Porque ela morreu e pra mim, uma idosa morrendo. Tipo assim, ela, naquele contexto, foi pra salvar a Katniss. E uma diferença entre o livro e o filme que eu achei é que no filme ela só vai na névoa, tipo assim, se despede do Finnick e vai na névoa, sem falar nada, e ele fica tipo assim, não entende. Mas no livro, eles sabem o que significa. Ele diz, eu não posso te salvar, não consigo. Porque ele tá tentando salvar o Peeta naquele mesmo momento. E aí ela entende e ela vai pra névoa. Justamente pra não ser um peso pra ele. Gente, não acredito que eu vou chorar de novo, porque isso pra mim foi tão triste. Porque no livro é uma coisa mais. Muito. Tipo assim, eles sabiam, sabe? Enquanto no filme eles deixaram parecer que. Ela foi. Ela foi porque ela quis. E assim, embora talvez ela quisesse, né? Mas no livro é uma coisa muito mais racional. Tipo assim, se eu não conseguir te salvar, eu vou ter que salvar a Katniss e o Peeta ou você. Mas eles têm que ir porque, né? Eles faziam parte de algo maior. E isso é tão triste. Porque ela só aceita o destino dela naquela arena que ela nunca deveria ter voltado. Enfim, acho que pra mim essa é a pior. Eu acho que essa é a pior. E depois ainda vem o fim. Não, Pô, a fala morte isso. da Meg Pode me falar. pegou muito na época. Foi mal. A morte da Meg Ai. me pegou muito na época que eu li e assisti. Acho que me pegou, inclusive, um pouco mais. E, cara, que bizarro. Se perguntar pra minha mãe, ela não comprovou meu ponto, mas eu dou 100% de certeza que a gente saiu do cinema. A gente saiu do cinema arrasado, como me chama. A gente saiu do cinema muito arrasado. Mesmo já tendo lido o livro, a gente saiu do cinema muito arrasado. É verdade. Eu não assisti nenhum deles no cinema por causa daquela história do anti-hype que eu tinha. Não, justo da beça. Eu sou o Verdade. último pessoa que pode te julgar com isso. Mas eu acabei assistindo todos no cinema. A gente viu todos no cinema. Não, é engraçado, porque eu lembro, tipo, dos posters, da divulgação inteira. Mas é realmente. E realmente, as divulgações eram muito bonitas, inclusive. Mas realmente,
Passei Gente, leve. eu não lembro de nada. Hum. De, tipo, dessa divulgação e tal. Na época, quando lançou o primeiro, eu acho que. Quando é que foi? Foi. Gente, eu era muito Não, nova. não. Eu não vi Eu lembro nenhum. mais na época da Esperança, parte 1, parte 2. Essa coisa do tipo, vamos copiar Harry Potter e também ter parte 1, parte 2, o burburinho por causa disso. A Esse tipo Esperança de foi em coisa. 2014 e 2015. Isso. Eu era bem novinha, eu não fazia ideia que isso estava acontecendo. Tá chamando de velha na classe. Mentira. Não, pior Brincadeira. que você. Chamou de Não. velha. Mano, pior que a gente nem tem tanta diferença, só que eu não. A primeira vez que eu fui no cinema foi no ano seguinte de Jogos Vorazes 2. A parte 2, no caso. De A Esperança. Você tinha quantos anos? Cara, eu fui com 11, juro por Deus. Enfim, gente. Todo esse plot do tipo, ai, Jogos Vorazes All Stars. Eu acho isso, aquilo ali me quebrou esse livro, me quebrou por causa disso. Eu falei, não acredito, porque logo é bem no meio do livro, né? Pra ser o plot twist da parada. Falei, não acredito que ela fez isso. Mas no. Eu gosto mais do filme em si. Os acontecimentos do livro. Eu sei que é tudo igual. É uma super adaptação, é perfeita. Mas pra mim, pessoalmente, eu gostei mais de assistir tudo do que de propriamente ler. Porque os pensamentos da Katniss na parte do pré-jogos, né, que ela tá lá na vitória, eu acho aquela parte ali meio chata. Então aquilo ali eu já fiquei, ai, tá bom, Katniss, tá bom. E Eu aí, concordo muito com você. obrigada! Eu achei que vocês iam me assassinar. Não. Então, realmente, quando aí veio esse plot, eu falei, não acredito que esse é o plot twist. Porque, mas no filme eles botam um diálogo que fica até mais claro, né? O diálogo do Snow. Que é tipo assim: vamos destruir essa raça da Katniss. Aí o cara que tá com ele, quem? Os vencedores das edições dos Jogos Vorazes. O povo que tá vivo, né? Aí quando foi isso, nossa, realmente, né? Se tem uma ameaça. Que, tipo, é engraçado que antes ninguém tinha pensado nisso, né? Até porque eles eram controlados de outro jeito. Tipo, o Finnick, por exemplo, com o corpo, os outros, talvez, com a família. Alguma coisa, com certeza. Eles tinham um rabo preso pra não contestar. Também, né? Eles estavam ganhando dinheiro, que nem o Thiago falou, né? Você tá ganhando dinheiro, então fica quietinho, né? Vai mexer no quê? Aí, quando eles são chamados, eu acho que todo mundo ali volta um filme na vida de todo mundo ali. Tipo, do porquê que eles estão ali em primeiro lugar, né? Eles Enfim, entendem que a palavra da capital não serve de nada e que não existe uma narrativa que a capital precise manter. Claro, não eles existe estavam vivos pra segurança manter uma também. narrativa, mas se eles precisarem derrubar essa narrativa e matar todo mundo, eles vão, ponto, é ali que eles Aham. percebem. Não existe segurança. Não existe Exato. garantia de nada. É ali Porque eles são um sistema vigente, entendeu? Eles são a hegemonia, tipo, a capital é a hegemonia de Panem. Então eles são autoridade, e ponto. E como você falou, não existe limite. Gostei do ponto. Hã? Porque quando eu não sabia realmente o que era. Tipo assim, eu realmente não tinha muito contexto do segundo e do terceiro, de nada. Uhum. Então, pra mim, realmente foi tipo um plot twist em pleno 2025. Eu não me esperava que ia ser isso. Tipo, realmente, eu realmente fiquei chocada. Tudo bem, vamos lá. Foi muito legal conhecer o Finnick, porque, gente, o povo da minha escola antigamente que tava lendo na época, ai, Finnick não sei o que, ai, Finnick não sei o que lá. Aí eu, que homem é esse? Ah, agora eu conheci, né? E é bonitinha a relação dele com a Anne. Enfim, dá pra entender as motivações dele. Eu não sei se. Não, era isso, eu não ia falar mais nada específico, não. E no livro, falando da relação dele com a Anne, no livro a Anne ainda tá com a capital, né? Sendo que no filme ela tá. Ela tá com o pessoal no 13. Não, mas não tem uma hora que ela é liberada também, e aí ela chega no 13? Sim, tem uma hora, mas eu acho. Não sei, né? Faz tempo que eu vi o filme. Mas eu acho que no filme ela já tá no 13. Não sei se ela vai junto com o Pita e com a Ela Joanne. tava bem. Até porque o Pita e a Joanne foram maltratados lá, né? E ela não. Ela chegou lá de. Ela já era louca, tadinha. Ela já era meio cocó por causa do trauma. Mas ela também tava de
no começo do filme, o filme tá meio assim de não saber onde tá ele, também tava preocupado, também. Tipo assim, tanto que foi ele que contou. Katniss, eles estão usando o Pita e a Anne pra causar na nossa cabeça. Eles não vão matar eles, mas eles estão presos lá. Então, ela aparece. Tanto que ela aparece lá, tem todo um abraço, um beijo, não sei o quê. No livro também. Ele tem um casamento. Bem. Eu acho o casamento meio jogada. Eu gosto mais no livro por causa dos pensamentos da Katniss, que a Katniss ficou olhando. Ai, queria ter o que eles têm. Essa Não, é a no final garantia de ela amor. tem, né? E melhor ainda que a coitada da Anne é mãe solteira. Verdade. É que Acontece, assim, a Katniss é acontece. traumatizada que realmente não tem espaço na cabeça dela. No coração acho que até tem, mas na cabeça dela não tem espaço pra amor, romance. O que que é isso? Então ela é tão traumatizada que mesmo que ela tenha a possibilidade ali, tem o Pita, tem o Guia, ela nem passa pela cabeça dela. Ela até chega a ser, na minha opinião, ela até ser até um pouco fria. Tipo assim, quando ela tá tipo, ai, Pita, meu Deus, eu demoro um pouco pra crer nisso, porque pra mim ela é muito fria pelo trauma. O trauma com a morte do pai dela, o trauma com a vida que ela teve no 12, com os jogos principalmente. Então, assim, ela é fria. Tipo, ela não consegue Sim, ela tá sempre entender. citando o quanto ela não pensa em casamento, o quanto ela não quer por um filho pra ele viver os Viver jogos. também esse horror é que é uma coisa, é uma característica dela. Eu não sei se eu odeio ou se eu me identifico. Qual a característica? Essa coisa, essa frieza, essa coisa Aham. de. Sabe? Ah, já Eu fico chegou a me assim, irritar também. Eu entendo, já chegou a me eu irritar. Mas eu entendo, entendo que a eu questão acho. é a forma de lidar com. É a forma dela de lidar com as coisas, né? Sim, É, sim. Eu acho que ela poderia ser mais calorosa, mas ao mesmo tempo eu super entendo por que ela não é. acho que nem com a Prim ela é tão calorosa assim. Eu acho que depois dos jogos ela se fechou bastante. E qualquer pessoa que falasse com ela sobre isso, tipo, o Pita, quando ficava bravo que ela não correspondia, ou o Gale também, que enchia o saco, ela se fechava ainda mais, tipo, ela ficava bem brava. Mas eu acho que não cabe julgar ela por isso, coitada. Ela foi uma das que mais sofreram. Em um ranking de sofrimento, quem mais sofreu na Eu trilogia? tava É uma. pensando nisso agora. Quem mais sofreu? Porque, tipo assim, foram muitas sofrências em tamanhos diferentes, né? A Mas Cash. galera, mas galera, pô, galera, a Katniss perdeu a irmã que ela entrou no jogo pra fazer. Ela literalmente iniciou uma revolução pra salvar aquela desgraçada. E ela Mas o terminou sem Pita a perdeu a irmã. família inteira. O Pita perdeu a família inteira. A única pessoa que ele Ah, se preocupava era a verdade. Katniss. E a Katniss É ainda tava verdade. sendo grossa É com verdade. ele. E ele ainda queria morrer pra ela poder viver, enquanto ela estava tentando matar todo mundo pra ele poder viver. Sabe a sensação que eu tive? Tipo assim, falam pra ele, Peter, sua família toda morreu. Fiquei com essa sensação que ele ficou meio. E aí? Eu fiquei com essa sensação. Eu ia fazer uma Spoiler. expressão aqui, mas como a gente não tá ao vivo, vocês não têm como ver a minha expressão. Então foi tipo uma coisa meio. Tá bom, e aí? Cadê a Katniss, aquela bestante? Porque a Katniss entrou com a da Prim. Sim. Só que depois, eu acho que a Prim foi ficando cada vez mais gelado, tipo, em chamas. Qualquer coisa que a Katniss pudesse fazer, o Snow podia muito bem ir lá e matar a família dela. Eu acho que ele não fez isso também porque ia gerar uma revolta muito grande na população. Mas ela não tava ligando muito pro que isso podia acarretar pra família dela no 12. E sim, ai, o Peter tem que ficar. Sim, ela não tem tanta personalidade. Pra mim, a personalidade dela criou-se no Em Chamas pra. Ai, pronto, agora ela é médica. Porque assim, a gente não tem muita. Até convívio mesmo, porque o livro começa, a menina já é escolhida, aí a outra já se voluntaria. Então não tem essa coisa de ver tanto como é a personalidade da Prim e essa coisa tão forte, assim, de tipo. Da, da relação das duas, sabe? Tipo, tem uma cena, A tipo, relação dela entre irmãs. cantando a cantiga lá, que o pai dela. Eu sei, tem a canção lá de Niná, mas sei lá, às vezes eu acho que poderia ter um pouquinho a mais. Pelo menos no livro, porque eu sei que no filme tem tempo, né? Tem negócio de quantidade de tempo.
Mas Como no eu livro, falei nesse podcast, é uma mídia diferente, né? eu acho que me falta um pouco isso, essa personagem, esse molho, assim, a mais na Prim. Eu concordo, porque, tipo assim, sim, acaba que a morte dela é chateante, porque ela era o começo de tudo. Foi por ela que a Katniss se voluntariou e tal. Só que, realmente, essa sofrência se dá por isso, porque ela é irmã da Katniss. Mas quem é ela sem ser a irmã da Katniss, sabe? Como personagem, ela não é nada, é só uma menina que tá lá. Aí depois ela vira médica e morre. Basicamente. Eu acho que isso de falar de porque ela não era nada. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Todos eles não eram nada. Todos eles não eram nada até precisarem se tornar algo. Eu acho que quando você. Nossa, lacrou. Não, é porque, tipo, a gente não é nada. E realmente, a gente não é nada. No momento que a gente precisa levantar e botar a cara, a gente vai ser alguém. E depois não vai ser mais. A Katniss, ela não era mais ninguém também no final do livro. Depois que tudo passou e depois que os anos se passaram, no prólogo, você não vê ela de novo como um símbolo e tal. Ela simplesmente tá falando que tá vivendo uma vida normal. Ela sequer tá vivendo no luxo, ela só tá vivendo uma vida normal. Porque é assim que acontece. Você não é ninguém no meio de uma revolução. Quando você se torna símbolo, você não precisa ter sido ninguém antes, entendeu? E a Brinquedo não foi símbolo, foi um mártir, cara. Mesmo ela não sendo ninguém. E ela Foi teve. E isso. ela parou ali pra coisar de médica, beleza, foi do nada. E é assim em qualquer guerra. Você não é um paraquedista treinado quando uma guerra tá acontecendo e você precisa levantar. O exército brasileiro que foi pra Segunda Guerra e fez história, literalmente, como médicos, pode ter 100% de certeza que a maior parte da nossa brigada médica não era médico. Mas não necessariamente do nada também, porque a mãe dela é médica, então Sim, desde sim. pequena ela já tinha esse contato. Sim, o livro explica. O livro deixa bem claro. Sim, O ponto é que não é muito exato. óbvio, né? Não é uma parada, o livro não vai deixar, Mas não não é vai falar. questão. Ele não fala em um parágrafo. Ela entrou porque a mãe era médica. Suzanne Collins, ela não deixa as coisas de mão beijada pro leitor também. O problema não é o problema dela. O Sim, problema do leitor desse livro é esse. mas tipo, não é que ela não era nada na Revolução, é que, tipo assim, além de irmã pro leitor, eu acho, além de irmã da Katniss, ela não Ela era o quê? tinha nada ali. Ela não tinha uma fala, ela não tinha um momento de tela, sabe? Tipo, tu Eu consegue acho me que é igual dizer a Luísa uma falou. característica de personalidade da Prim? Se você me falar, tudo bem, eu calo minha boca. Tipo assim, eu só acho que ela poderia ter um tico de destaque só pra gente ter uma simpatia com essa personagem. Porque tudo que a gente sabe é isso. Que ela é irmã da Katniss, a Katniss voluntário por ela. E depois ela virou médica pra salvar o pessoal durante a guerra e faleceu lá. Mas eu acho que... Assim, por isso que eu não... a gente fica bravo por causa da morte dela justamente por isso. Porque foi, tipo assim, porra, uma morte à toa. E não porque era uma personagem muito querida, que todo mundo ficou muito triste por ela ter morrido, sabe? Mas eu já dei minha opinião Eu sobre acho, a morte dela. eu acho que é porque a morte dela não é por ela, é tipo pelo o sentimento que causa a Katniss que dói mais do que pela própria menina, né? É isso. Uhum. Eu acho que a gente conseguiu falar legal de todos os livros, assim, do que a gente acha. Então, acho que começar a falar especificamente sobre o que a gente acha como adaptação pra ir passando pra uma reta final, acho que já é uma boa. A gente se arrasa, né? A gente se arrasa demais. Como adaptação, eu gosto muito do primeiro e do segundo filme. O primeiro, ele é bem o que ele é bem o que uma adaptação experimental é pra ser. E foi ele que começou toda a onda, né, de filmes de distopias. Mas Em Chamas eu já falei que também é um filme perfeito, ele adapta muito bem, ele é uma adaptação ótima do livro, ele é praticamente letra Impecável, por cópia. letra, Hum, é letra por hum. letra, é absurdo o que eles fizeram nesse. Esperança parte 1 e parte 2, eu entendo eles terem dividido em dois, mas acabou sendo dois filmes com sentimentos muito diferentes, e filmes muito diferentes dos sentimentos do livro também. Não gostei muito do Em Chamas parte 1, ele é bom, ele é um bom filme. Ele tem um ritmo menor do que o Em Chamas. O Esperança. Eu falei Em Chamas parte 1? Você falou. Cara, eu sempre faço isso. Enfim, o Esperança parte 1 ele tem um ritmo mais devagar do que o Em Chamas. Isso acontece por causa do livro também, normal. O segundo livro. A gente tava comentando sobre o Percy Jackson, falei até que o Percy Jackson tem esse problema, né? O primeiro livro, ele acaba lá em cima, aí quando a gente para pra ler o Mar de Monstros, ele dá uma retrocedida. Aí o Mar de Monstros ele começa, ele termina lá em cima, e aí a Batalha do Labirinto ele dá uma retrocedida. O Rick Riordan ele tem esse problema de que ele volta
Ele volta com a. Não foi nem com a Emily, não. Tá falando com A você mesmo. ladainha da escola que dá É, problema, ele basicamente. volta, ele retrocede toda. É igual quando você tá jogando um videogame. Você agora for a 1. Aí termina agora for 1 com a espada dos Zeus, o poder de Poseidon. Aí começa agora for 2, aí te tiram todos os poderes pra você começar lá de baixo. É exatamente isso que o Rick Riordan faz nos livros dele também. Eu acho que em Chamas não tem esse problema. Em Chamas começa exatamente onde Jogos Vorazes 1 parou, até porque ele é um livro que ele termina lá em cima, mas no próprio epílogo dele ele já vai dar. Ele já dá uma relaxada, né? Quem em Chamas ele começa ali na mesma relaxada, ele vai subindo, só que ele termina num nível absurdo, é o maior final de toda a saga, pra Esperança obrigatoriamente ter que dar uma retrocedida pra dar uma certa explicada em certas coisas. No audiovisual, isso acaba ficando meio foda, porque você acabou de ter um espetáculo muito foda em Chamas. Na Esperança Parte 1, eles são um filme que todo ele adapta justamente a parte parada do livro. Então ele é um filme mais contido ali, vamos dizer assim. Continua sendo um bom filme. Ele é um filme que toca bem as partes que ele precisa adaptar. O meu problema com ele chama Parte 2. Eu não faço a menor ideia de porque eu tenho tanto problema com esse filme. Mas eu acho, Uhum. eu acho que ele tem um ritmo absurdo de ruim. Eu acho que ele tenta fazer algumas mudanças que são absurdas de ruim também. Eu não gosto. Se tem um filme que eu não gosto, eu chamo de Parte 2. Ele. Parando calma aí. Parando pra comparar ele com outras adaptações de distopias, Então, ele é uma maravilha. Mas comparando ele com os 3 outros filmes anteriores, ele é ruim. Então, Vai. eu acho eu que deu uma prefiro. quebrada. Eita, um Eu de cada vez. prefiro parte 1. Eu prefiro Eu parte também. 1, realmente. E aí, o que tem no 2? O final em si do livro já é uma coisa. Não é bem anticlimático, mas é uma coisa mais pra baixo, né? Porque morre um, morre outro. Enfim, essa coisa da resolução da guerra. Então é uma coisa que eu acho. Falando em minha parada, né? Mas é uma coisa mais conclusiva. Então, tipo, é mais realmente pra fechar, dar o laço na caixa. Então, acho que é uma coisa que terminou mais pra baixo, mas não no sentido, ai, que final horrível. Não, é só porque é uma coisa que, tipo, acabou a guerra, acabou a pipoca, sabe? É literalmente isso. Então, não é uma coisa tipo, nossa, que emocionante, nossa, que explosão final. Acho que se traz esse sentimento mais low, assim, mais pra baixo mesmo. Até porque o final de Eu já- nenhuma guerra vai trazer o final de nenhuma guerra vai trazer satisfação, né? é. No final, todo mundo perdeu. Exato. Mas assim, a cena da arena lá que eles fazem, e dela pra matar o Snow, e ela troca o alvo. Gente, aquilo ali, Ah, sim. cinema. Não, então, é um filme que tem seus momentos. Como eu falei também, comparando com as adaptações de distopia, é decente. Mas comparando com os outros 3 filmes, ele é bem ruimzinho. Mas ele tem seus momentos, sim. Eu acho que pode ter dado uma quebrada justamente por ter dividido em 2, mas eu acho que não sei se tinha muito como deixar em um filme só, assim como um livro só, porque são muitos acontecimentos. Então, como um foi lançado em um ano e o outro no outro ano, talvez tenha, sei lá, quebrado um pouco esse clímax que tem no livro. Mas eu concordo que é uma boa adaptação. Mas quando a gente para pra olhar, assim, realmente não tem o mesmo efeito quanto os outros. Eu também acho que o Em Chamas é o melhor. O pior é que, quando eu li o livro, eu achei, tipo assim, mas eu já vi o filme, então eu sei como adaptado é incrível. As atuações que entregam são muito boas. E a escrita também é ótima, a história é muito boa. Enfim, eu acho que esse livro e esse filme não tem defeitos. Mas Eu acho que essa quebrada que você falou fica mais evidente pela transição, tipo, as pequenas adaptações que eles precisam fazer para poder encaixar ali o corte que teve da parte 1, que eu acho que foi num lugar ok, mas para poder você puxar de novo os acontecimentos para continuar a história, tem algumas adaptações que criam essa sensação mais de quebra, assim, de diferença mesmo. Eu acho que eu não sei se mudou alguma coisa em roteiro, direção, mas talvez isso, porque parece que foi escrito por alguém diferente. Adaptado, na verdade, por alguém diferente, mas eu não sei se é só uma sensação.
A gente pode dar uma checada nessa informação agora. Vamos dar uma olhada aqui. Jogos Vorazes, filmes. Vamos dar uma olhada em quem dirigiu primeiramente os 3 filmes. Ó, Eu acho que foi o. Ai, esqueci o nome dele, mas. Eu não sei o que, Lawrence. Francis Lawrence. Acho que ele dirigiu os não sei o 3. que, Lawrence. Não, o primeiro quem Todos, dirigiu, na real. o primeiro quem dirigiu foi Gary Ross. Quem é Gary Ross? Ai, errei. Uhul. Gary Ross, 8 Mulheres e um Segredo. Caralho, Nossa. Desperox. O corajoso tá. ratinho Desperox. Forte currículo. Beleza. Gary Ross fez o primeiro. Segundo, Enxame. Em Chamas, foi. Aí realmente foi o Francis Lawrence. Aqui, realmente, vou Eu ter acho que que. a partir daí ele Estarei dirige que estar todos. dando o Ah, braço a torcer para este é, doidão. E realmente, ele dirigiu Esperança Parte 1, Parte e o 2 e a 2. Cantiga dos. A Cantiga dos Doidões. Acho que ele vai dirigir esse também. O O pro... novo. Vai. O Deve ser. negócio é roteiro também, né? Direção não é adaptação de roteiro. É. Mas Sim, enfim. eu acho que foi. Acho que foi no Mas eu acho roteiro muito mesmo. difícil o parte 1 e o parte 2 terem sido feitos por pessoas bem diferentes, por pessoas diferentes. É mais fácil do Em Chamas para a Esperança a parar de ter trocado. Só que eles gravaram Esperança Sim. junto, eu acho. Então não faz o menor sentido. Com certeza foi a mesma equipe. Verdade. Vamos lá, eu sinto. Parece que tem um pouco de diferença no tom, mas talvez seja pelos próprios acontecimentos da história. Uma questão de adaptação mesmo, pra que resolver essa quebra. Porque eu fiquei pensando, foi uma boa escolha? Ou daria pra fazer um filme de 3 horas e meia, assim, 3 horinhas? Então, o Porque o ponto é, primeiro na filme tem época, 2 horas. na Uhum. época, o cinema já, não é que nunca não tinha isso ainda. Houve a nossa época de filmes de 4 horas no cinema, né? Que foi aí até os anos 70, início dos anos 80. Dos anos 90 pra cá, foi ficando cada vez menor o tempo em que a gente consome cinema. Então começou a ficar filmes de 2 horas, até ficar filmes de 1h40, 1 hora e meia. 1h30, né? Tanto que o tempo oficial para longas-metragens foi realmente diminuindo. E aí, nessa época, queriam fazer o filme adaptar direito, só que não podiam fazer um filme de 3 horas, porque é uma parada que simplesmente não ia passar pelo estúdio nunca. Nunca que o estúdio ia deixar fazer um filme de 3 horas e meia. Foi uma parada que veio voltando recentemente, tanto por causa de como o Letterboxd foi popularizando o filme cult, né? E filme cult geralmente costuma ser uma parada longa. Tanto porque, cara, os blockbusters Realmente. normalizaram filmes longos. É Verdade. final de saga. Então, como é o final da saga, vai ter 3 horas. Tanto que Ultimato tem 3 horas exatamente. O público de 2015, jovem, assim, nunca que ia ver esse filme. Quer dizer, tava Nunca. certíssimo, né? Mas complicado. Ia reclamar horrores. Até porque a primeira 1h30 de filme seria justamente toda a parte política e chata. Então, eles não aguentariam um beijo. Ai, gente, eu concordo que eu seria uma das que iam Sabemos. reclamar. Por exemplo, o Brutalista, não vi. Eu acho que muito difícil. Sei lá, eu queria só ter a experiência do Intermission. Porque eu tenho um dos meus filmes favoritos, que é Sound of the Music, Novice Rebelde, tem um intermission. Outros filmes também, né? Tipo O Vento Levou, que eu já vi. Aí eu ficava pensando assim, quando eu vejo em casa, nossa, eles realmente davam uma pausa e aí eu voltava não sei quantos minutos. Eu ficava realmente, sabe? Aí eu queria ter essa experiência, por isso que eu queria ter ido na cabine. Só pra ter essa experiência dos 15 minutos. No cinema seria interessante. Até porque em casa é só Em casa é só você pausar quando você quiser. é uma coisa que realmente o público mudou muito, essa coisa de minutagem de filme. Consumir também essas histórias. Na verdade, até o jeito de escrever essa literatura jovem mudou, porque hoje em dia. Não vou dizer que Jogos Vorazes é um clichê, porque ela não é um clichê. Mas como é uma referência, tudo é ligado a Jogos Vorazes, e tudo que vem depois, o povo lembra de Jogos Vorazes, aí já é visto como genérico. Então também tem uma coisa para uma
nova história se destacar, muito difícil. Muito difícil. E aí entra o TikTok, né? O TikTok que tá aí bombando com essas coisas de divulgar livro hoje em dia. Disse tudo. Perfeito. Enfim. Tá. Falamos dos livros, falamos das adaptações. Vocês querem falar um pouquinho sobre expectativas para esse próximo livro, já que ninguém leu ainda? Então, eu não Assim, sei como é que tá minhas expectativas, porque eu já vi 500 spoilers, então, É, tipo porque você assim. é dessas, você é completamente anti-arte. não é Gente, parâmetro. eu adoro, nossa, adoro, eu já sei a história quase toda. O que me anima a descobrir o resto, entendeu? Vocês têm que ver por esse lado também. Não. Não. Assim, o que que passou um tweet por mim, só que eu li muito por alto, com medo de spoiler, tipo, vai que estraga a minha experiência. Mas era uma coisa, tipo, aquele estilo de tweet, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com Hammett, aconteceu isso com... Ah, lembrei. É uma coisa, aconteceu isso com a Katniss, isso com a Lucy, e isso aqui com o Hammett. Ai, meu Deus, como a vida é triste. Era tipo isso o tweet. Só que eu já esqueci tudo que o tweet falou. Aí eu falei, só que me fez ficar interessada. Então, assim, eu tô animada, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu vou ler por agora pra aproveitar essa overdose de Jogos Vorazes ou se eu vou esperar um tempinho. Tô na mesma também, não sei se eu começo por agora. É, Mas pior que eu me conheço, acho que se eu demorar pra ler, eu não vou ler mais. Eu fiquei assim também com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e acabei não lendo. Mas agora, depois de Pussycat, me deu vontade de ler, então eu vou acabar lendo. lê aí, Ah, você aproveita e lê com o novo, é bem interessante. o Fazer o... interessante é ver os pensamentos sórdidos do Snow, porque falam que é realmente é a mente dele. Tipo, você vê a mente. Aí realmente é interessante essa primeira pessoa. Porque no filme dá a sensação de tipo, talvez ainda tenha uma coisa boa nele. Mas eu ouvi falar que no livro já não é bem assim. Que é só podridão mesmo. Mas, assim, Acaba que vai falar outra ele tem uma infância um pouco difícil, daí no livro pode ser que a gente às vezes pensa, tipo assim, ele tem motivo, né, não sei o quê. Só que, sei lá, coisa, mais ou você vai menos, vendo né? como O ele é. quê? Traumatizado pela guerra? Tipo, não nada Cara, justifica, ele é muito Daddy Issues também, né? mas faz você compadecer um pouco com a história dele pra depois não, né? Porque vai passando pra ele criança, pra ele adolescente nos jogos Ai, e pra menina. ele Ele vai adulto já. fazendo aquela merda com Adulto um não, amigo mas dele. Aí naquilo ali me quebrou. Tchau. Não confio mais em você. nossa, Não quero mais acreditar na sua humanidade. ai, Mas a coisa interessante no Snow é que, sei lá, eu acho que o Snow vê na Katniss muita coisa do passado dele. Eu acho que. Não sei se ele lembra. A Katniss lembra ele a Lucy, mas assim, eu acho que, querendo ou não, ele respeita a Katniss, sabe? Eu acho que ele vê uma coisa ali que. Um desafio pra ele mesmo. Tipo, uma coisa que é difícil de combater, que é difícil de passar por cima. Porque pra ele todo mundo é uma pulga, né? Que é só dar um peteleco que acabou o problema. Mas a Katniss consegue ser uma pedra no sapato dele. Uhum. isso também porque ele se encontrou com ela pessoalmente diversas vezes, sabe? E ainda falou que queria ser verdadeiro com ela, que era pra eles não mentirem um pro outro. Então, tipo assim, ele geralmente, ele é manipulador e mentiroso. E com ela ele não foi assim, embora ele fosse horrível e ela desprezasse ele. Não sei, é interessante a construção dele enquanto esse vilão. Assim, ele continua. É que assim, ele continua manipulando a vida dela, né? Mas, tipo, falando assim, ó, estou manipulando sua vida, tenha noção disso. E você não tem o que fazer. Ele falou, deixando claro. Mas uma coisa também, eu tinha a sensação, assim, de expectativa. Eu achava que eu não ia gostar da Lucy, isso falando só do filme, né? Mas assim, eu achei ela uma diva. Eu acho realmente, tipo, dá pra muito ver. Personagem ou da Eu acho que a Rachel ajuda muito, né? Mas é porque, realmente, tipo, o filme foi escrito, barra livro. É que o livro, eu não sei, ano passado do livro, né?
Mas no filme você vê que é realmente pra fazer vários paralelozinhos com a Katniss. Vários Sim, takes tem muito. isso, várias falas, enfim, até chega a ser explícito. Sim. Mas assim, eu gostei muito dela, achava que eu ia. Não sei, eu tinha a sensação. É que eu acho que a Rachel Zegler passa uma expressão meio de sonsa. Então eu achei que a Lucy ia ser isso. Ia ser uma coisa meio sonsa. Mas não, ela é super. Eu acho muito dela, essa coisa dela com o bando, da. Acho que a ancestralidade dela mesmo. Ela traz essa coisa muito forte da mãe, do bando. E acredita muito em carregar isso nela mesma, tipo, no jeito que ela se veste, no jeito que ela se porta. Então, e ela é corajosa, tipo, ela eu falo de peito, né? Tipo, ela é peituda, ela fala mesmo o que ela tá pensando, ela não tá com medo ali da capital, mesmo estando na próxima. Eu acho que isso é mais um dos paralelos com a Katniss. Elas são bem destemidas. Destemida é a palavra. Nossa, casei. Não sei, não vi. Não vi nem li. Isso eu achei interessante. Pelo menos ver ali a psique do Snow sendo criada, não, né? Sendo exposta. Verei, Resolveria. verei. Juro que verei. Teve um dia que eu pus. Eu dei play nesse filme pra assistir, só que na época eu tava com alguém que não gostava de ver as mesmas coisas que eu, e aí eu não acabei vendo 5 minutos do filme e não continuei. Acontece. Que vida Mas triste. agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou terminar de ver. Então é isso. Gente, eu gostei bastante desse papo que a gente teve hoje. Acho que a gente desenvolveu legal. Mas você tá mais tranquila? Tô. Gostou do episódio? Gostei. É porque eu não sou acostumada a fazer isso, né? Mas eu gosto muito de falar e de falar de livros. Então, Com o achei tempo você vai se interessante. soltando cada vez mais. Inclusive, vamos decidir aqui qual vai ser o nosso próximo tema, hein? Vamos falar de quê no próximo Clube de Ai, Livro? Mas o próximo não é romance por causa do Dia dos Namorados? tinha isso, né? É que Ih, assim. verdade, em julho, né? É verdade. Enfim, eu Ah, tava pensando sobre, mas eu não ia falar agora, né? Não sei se vocês iam estar cansados, sei lá. Mas, tipo Ah, assim, a gente vai decidir um livro só. Porque aí, tipo assim, qual o livro que é, sei lá, o mais romântico de todos, sabe? Que o pessoal vê o nome e a pensa, gente realmente, pode romântico. jogar isso na Ou a nossa gente caixinha fala de de perguntas. vários. A gente pode jogar isso na nossa caixinha de perguntas e a galera responde. Meu Deus! uhum. No Aí a gente faz Instagram um também. podcast. A gente faz um podcast sobre o que o nosso público decide. Um clube do livro sobre o que o nosso público decide. Muito Nossa, sim. arrasou. Isso aqui foi Eu só pontapé, tô. mas de resto, É. enfim. Porque eu tava sem ideia, já li tanta coisa, mas eu falei, o que pode ser interessante a ponto de realmente uma discussão no Você podcast, pensando uma parceria. especificamente no que eu ia gostar menos só pra gente discordar. Ai, Mas eu achei muito legal muito isso, Thiago, de postar no Instagram e pedir, porque é bom que a gente cria, tipo, um senso de engaja. comunidade, né? A gente precisa Sim, sim, falar sim. mais com o nosso público. Falando nisso sobre. Eu aqui, como se a gente fosse uma puta marca, né? A gente precisa pegar o O marketing, nosso, sabe? com os Mas nossos tem que ter E 600 esse vender seguidores o do pensamento, Instagram. queijo. gente. Pra crescer, precisa ter Ai, esse ai. pensamento. Tem os comentários do Spotify, tem os comentários do YouTube. Vamos jogar aí a carta de pergunta pro Clube do Livro. Vamos criar um destaque novo só pro Clube do Livro. Sim. Vocês duas aí estão completamente encarregadas da criação do visual e público desse Clube do Livro. Você aí que assistiu, muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi algo bem diferente. A gente falou de livros, né? A gente focou mais no original do que na parte da adaptação. A gente geralmente foca na adaptação ou em ambos. Aqui a gente usou as adaptações como muleta só, né, para ilustrar os livros, o que uma adaptação em audiovisual tem que ser. Sobre livros, enfim, espero que a gente fale bastante sobre isso. Esse não vai ser o nosso último episódio sobre distopias. A gente pode acabar parando aqui para conversar sobre como Divergente é ruim. A gente pode pegar uma outra distopia menos conhecida para conversar. Nós já temos aí o episódio programado de Dia dos Namorados, que esperamos que vocês nos deem sugestões de livros pra gente falar. Assistam também os outros episódios do podcast.
que não são clubes do livro, né? São episódios normais. Estamos indo na segunda temporada, 32 episódios no total, 32, 34, não lembro. Enfim, o último episódio foi sobre Epic, musical aí. Também a adaptação de uma literatura clássica. Então, planejado? Claro que não. Claro que não foi planejado essa sequência. Mas nós fazemos o certo por linhas tortas. E é isso. Você tem uma coisa pra falar, pra se despedir? Foi isso, pessoal. Ah. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e siga a gente no Spotify e no Instagram e no Twitter. E no Blue Sky E no também. TikTok. Caraca, é verdade, eu TikTok. esqueci completamente que a gente tem conta no Blue Sky. E se não seguiu ainda, a gente trate de seguir e se inscrever, tá? E divulgar, né? Vamos divulgar aí pros colegas, pros amigos. Pelo amor de Deus. Pois é, 4 anos a gente aqui. E enfim, muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Dum